A paz do Senhor, galera! Eu sou o Pastor Ivan e este é mais um vídeo do meu canal. Já se inscreva e deixe o seu like. E aí, já fez? Tô te esperando. Vou ficar aqui esperando, ó. Pronto? Valeu! Vamos lá para mais um vídeo. Vamos orar nesta noite para nós começarmos dar continuidade ao nosso culto de celebração e adoração ao Senhor, né? Pai, em nome do Senhor Jesus, quero te agradecer, Senhor, pela tua bondade e a tua fidelidade. Quero te agradecer porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E que a tua palavra santa, poderosa, majestosa, possa fluir dentro dos nossos corações. Quero orar pela vida de cada uma dessas pessoas que já entraram e aquelas pessoas que vão vir também para este culto nessa noite. Quero te agradecer por isso, Senhor, por esse tempo que o Senhor tem nos dado. Tua palavra diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam o Senhor. E eu creio que nós estamos vivendo um tempo profético do Senhor em nossas vidas. Amém? Valeu, gente boa. Vamos lá, dar continuidade. Glória a Deus. Vamos colocar um louvor aqui bem baixinho para você acompanhando aí. Todo mundo já pegou sua Bíblia aí? Bora, crente, pega a Bíblia. Jeremias, nós vamos começar hoje com Jeremias 29, tá bom? O tema da palavra nessa noite, você sabe que é um culto, né, querido? Bora lá. Viva o melhor de Deus hoje, porque o amanhã ainda não existe. Viva o melhor de Deus hoje na sua vida, porque o amanhã ainda não existe. Você tem que aprender a viver o melhor de Deus hoje. Muitas pessoas, elas deixam tudo para o futuro. Querido, a palavra do Senhor diz que nós podemos planejar, que nós podemos ter planos e projetos para agora, para daqui mais alguns dias e plano a longo prazo. É normal isso. A palavra do Senhor diz que nós fazemos planos e projetos, mas você tem que entender que a resposta vem do Senhor. E nós vamos estar nessa noite falando sobre isso. Viva o melhor de Deus hoje, porque o amanhã ainda não existe. O ontem não volta, é passado. Não tem como você voltar ontem para consertar as coisas. Ele é passado. O presente é o que você está vivendo agora. E o que importa é agora. O amanhã ainda não existe. Isto não quer dizer, para você não entender errado, que você não pode planejar a sua vida lá na frente. Você pode. Você pode e deve. Agora você não pode deixar para amanhã, empurrando com a barriga algumas coisas, porque muita gente entra no Natal de empurrando com a barriga e nunca resolve viver. Você tem que viver o melhor de Deus na sua vida hoje. E vamos lá, Jeremias 29, vai acompanhar, crente, do versículo 11 ao 13. Bora lá, Jeremias 29, do versículo 11 ao 13, versículo bem simples da palavra de Deus. Eu acredito muito nesta palavra, é por isso que eu vou estar ministrando. Olha o que diz a palavra: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E no 14, ele ainda diz assim: e serei achado de vós, diz o Senhor. Amém? E serei achado de vós, diz o Senhor, na parte A do versículo 14. Querido, nós estamos vivendo um tempo aonde tem aparecido
Eu falo aqui desde a minha primeira live um tal de profeta do caos. Nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas estão sendo enganadas, muitas pessoas estão realmente ouvindo quem elas não deveriam ouvir, e tem aparecido profetas do caos. Em tempos difíceis, sempre apareceram os oportunistas da fé. Nos tempos difíceis, sempre aparecem aqueles que querem se aparecer mais do que a palavra de Deus, falar mais do que a palavra fala e profetizar aquilo que a palavra de Deus não mandou profetizar. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Os profetas do caos. E nós vamos acompanhar aqui na leitura da palavra, Jeremias, ele está dizendo, o próprio Deus falou, eu bem sei os pensamentos que tenho para vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança ao fim que desejares. Isso aqui é a palavra de Deus. Aqui foi um profeta respeitadíssimo do Velho Testamento que Deus usou. Esse grande profeta que nós temos aqui na palavra de Deus. E ele falou assim, então vocês vão invocar ao Senhor, vocês vão buscar a Ele, e Ele diz que Ele vai ser achado, que nós vamos encontrar Ele, e Ele diz que quando nós fizermos isso, fizer de todo o nosso coração. No tempo do profeta Jeremias, apareceu também os falsos profetas. Mas apareceu. É interessante que esse falso profeta, eles mentiam para o povo. Teve um falso profeta que ele pagou com a própria vida dele. Ele profetizou algo que Deus não falou com ele, ele mentiu para o povo. Quando alguém fala daquilo que a Bíblia não fala, ele é um mentiroso. Quando alguém quer se exaltar mais do que aquilo que ele leu na palavra, ele se torna um mentiroso, ele cai no descrédito. Porque mais cedo ou mais tarde, essa profecia ela tem que passar pelo crivo do tempo, pelo crivo de Deus, tem que passar por isso. E as falsas profecias, elas serão desmascaradas. E é interessante que no tempo de Jeremias também apareceu. Porque o povo tinha sido levado para a Babilônia como escravo. O povo aprontou, né, querido? O povo estava vivendo um relaxamento terrível. E eles pecaram contra Deus, entrou na idolatria, na feitiçaria, o povo ficou relaxado, eles não se importavam mais com a palavra de Deus, e Deus pegou e mandou esse povo passar um tempo lá na Babilônia. Interessante que o tempo que Deus mandou eles ficar lá na Babilônia foi 70 anos. 70 anos. Interessante é que apareceu um falso profeta lá, um trançado lá, e ele falou para o povo que em 2 anos o povo sairia daquele cativeiro e iria voltar para a terra deles. E ele profetizou no culto daquele, falou para que a questão de Jeremias, lá na reunião, pegou algo que Jeremias usava, um colar, que eu esqueci o nome agora, depois eu posso até ver para os irmãos, um artigo que Jeremias usava no pescoço, o que é? Uma canga. E ele pegou aquilo, quebrou no meio do culto lá, e Deus mandou um recado para ele, falou para ele, ô falso profeta, é o seguinte, do mesmo jeito que você quebrou o ornamento que Jeremias usava, eu vou quebrar você e você vai morrer daqui uns dias. E esse profeta morreu. Você pode ler aqui Jeremias 28. Mas bora lá. Em tempos difíceis sempre vai aparecer os aproveitadores. Aqueles que muitas das vezes vão injetar medo nas pessoas para que as pessoas possam ouvir eles. Para você ter ideia hoje, o que mais dá dinheiro hoje na mídia é notícia ruim. Notícia boa não vende jornal. Notícia boa não vende. Por isso que você vê a grande mídia todo dia notícia ruim, para poder vender jornal, para poder vender notícia. É os profetas do caos, é os que vendem a morte. E nós somos aqueles que Deus chamou para profetizar vida sobre a sua vida, amém? Ô crente, vamos embora lá para Jeremias 28 agora, do 9 ao 17. Jeremias 28, do 9 ao 17. Me dá meu celular aí, por favor.
Eu quero usar a luz aqui porque duas luzes, ela dá reflexo. O nosso estúdio ainda não está daquele jeito que a gente quer. Então bora lá, vamos crente, Jeremias 28. Ó, eu estou com luz também. Jeremias 28, oh, que maravilha. Do 9 ao 17, bora lá. O profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta, é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Então Hananias, o profeta, olha, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou, e falou Hananias aos olhos de todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passar 2 anos completos, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias o profeta se foi, tomando o seu caminho. A situação foi tão brava que Jeremias saiu do ambiente e foi embora. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Hananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo: vai, fala Hananias, dizendo: assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farei jugos de ferro, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias, o profeta, a Hananias, o profeta: ouve agora, Hananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: eis que lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Hananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Então a gente vê um profeta aqui mentiroso. Um profeta que falou aquilo que Deus não mandou ele falar. Deus, querido, ele na verdade ele não tem compromisso só com o profeta. Ele tem compromisso com aquilo que o profeta fala e com aquilo que se tiver de acordo com a palavra dele. Por isso que nesse tempo tem muita gente falando muita coisa. Deixa eu abrir um parênteses aqui, querido. Eu não estou me julgando que eu sou o mais certo, que eu entendo de tudo. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas o que acontece? Quem tem uma voz de responsabilidade não pode ficar quieto num momento como esse. Jeremias, ele deu as costas daquela reunião e foi embora. E ele era o profeta de Deus para aquela época. E Deus pega Jeremias e fala: não, vai lá, confronta o mentiroso, fala para o mentiroso. Interessante que começa assim, ó, logo no versículo 9. O profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta, que será conhecido como aquele que o Senhor, na verdade, enviou. Ou seja, qualquer um pode dizer que é profeta, qualquer um pode profetizar e falar que assim diz o Senhor, qualquer pessoa, até os desavisados. E deixa eu te falar uma coisa, você sabe que os falsos profetas, eles cumprem um papel até importante, sabia? Por quê? Porque eles estão aí para cumprir um papel. E naquele dia do juízo, Deus vai cobrar deles. E eles vão falar que expulsou o demônio, que fez isso, fez aquilo outro. E Deus vai dizer que não conhece eles. Eles cumprem um papel. Mas ai deles. Querido, Hananias morreu porque mentiu em nome de Deus. E essa é uma preocupação que eu e você, como homens de Deus, temos que ter. Porque se nós mentirmos em nome de Deus, nós teremos o mesmo destino que Hananias. Então, é uma responsabilidade. A ordem de Deus era que o seu povo vivesse 70 anos nesse período. Eles deveriam viver o melhor de Deus na Babilônia. Deixa eu te falar uma coisa. Não importa a cidade que você mora, o país que você mora, o estado que você mora, se você mora no melhor condomínio, se você mora na favela. Eu conheço discípulos meus que já morou na favela e que hoje moram em bons condomínios. Eu conheço essas duas realidades. Eu transito nesses dois mundos.
Muitas das vezes, eu estou em um lugar que top da cidade, condomínio lindo, hotel lindo, tudo maravilhoso. Tem hora que a gente está lá em reuniões nesses lugares e de repente quando eu chego na minha casa, nós vamos visitar algumas pessoas que moram em bairros simples aqui de Cabralha e de repente eu estou numa casa que não tem estrutura nenhuma. Mas o profeta ele tem que saber da responsabilidade que ele tem, porque ele vai transitar nesses dois mundos, de tanto pessoa abastada como pessoas que só têm a graça de Deus na vida deles. E ele não pode mentir, porque se o profeta mentir, ele vai morrer. Então não importa onde você está vivendo, se você estiver com Deus, não importa. Jeremias 29, do 4 a 10, olha só que coisa linda, querida, aleluia. Eu estou numa alegria só. Jeremias 29, do versículo 4 até o 10, olha só. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casa e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar e orai por ela ao Senhor, porque a sua paz vos tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Olha o que a palavra diz aqui, que o povo deveria viver o melhor de Deus ali na Babilônia, debaixo de um regime de Nabucodonosor, que era o grande governante da maior nação da sua época. E os profetas, como Hananias, começou a dizer que o povo não ia ficar ali 70 anos, os mentirosos, para querer fazer uma amizade, para querer ser bem visto, e nessa época já aparece profeta do caos também, viu? E Deus vai lá, e o próprio Deus extermina o mentiroso. E Deus fala: não fica ouvindo esses falsos profetas. E Deus fala para o povo: ó, vocês vão morar 70 anos aí, faz o seguinte, façam negócios, construam casas, façam jardim nas casas, casem os seus filhos, casem as suas filhas, vivam o melhor de Deus aí, porque vocês vão morar nesse lugar por 70 anos. E Deus falou: vocês têm que viver o melhor que eu tenho para vocês, vivendo aí na Babilônia. Daqui 70 anos eu vou buscar vocês de volta e trazer para Israel. Sabe por que Deus fez Israel passar lá uma temporada na Babilônia? Porque muitos deles foram rebeldes lá no passado. E Deus falou para eles: ó, não acredita nesses profetas rebeldes. E eu ouvi essa palavra e eu quero dar crédito de quem eu ouvi isso aqui também. O grande apóstolo René Terranova, uma voz profética que eu respeito muito há muitos anos. O meu primeiro ano de crente, com poucos meses de crente, eu tive a oportunidade de estar no 2º Congresso de Resgate da Nação, na minha cidade, Porto Seguro. E desde então tenho acompanhado a voz profética do apóstolo René Terranova, dele e da equipe dele, durante todos esses anos. E eu tenho visto aquilo que Deus tem falado. E eu tenho certeza, querido, que nós estamos vivendo um tempo onde os profetas vão ser testados. Eu ouvi uma profecia do próprio apóstolo René Terranova, ele profetizando que Deus falou para ele que Deus ia levantar a saia dessa nação, ia mostrar as vergonhas que estavam debaixo da saia dessa nação. E eu vi isso se concretizar. Eu vi uma palavra profética, eu vi ela sendo revelada quando o maior esquema de corrupção que o mundo já viu
Deus levantou a saia, mostrou as vergonhas. Ei, mas é lindo quando a gente vê um profeta profetizando verdade. Meus parabéns, apóstolo de Terranópolis, por isso. Bora aqui para frente. Aleluia, glória a Deus, amém? Aira, cadê o povo que está aí para mim dar Estou alô? aqui dando glória. E aí, povo, muitas névias aí, muitas glórias. Aleluia, Jesus. Fala o nome de uns dois aí, Aira, para mim mandar abraço, para mim ficar mais calmo. Verônica, Luiz César, Gorete, Ô, glória. Dinha, Mike, Rapaz, é muita gente boa. E aí, Mike? Reinaldo Beleza? Oliveira, Letícia Sara, Oh, beleza. Antônio Marcos, Meus parabéns. Digão, Antônio Marcos. Thaís, Que bênção. Pastor meus discípulos Edson amados. Salgado. Pastor Edson Salgado, rapaz, agora deixa eu me comportar aqui direito, vou até sentar direito. Meu Deus, uma potestade como o pastor Edson Salgado. Maria da Ajuda, Pastor Ebert. Ronaldo está desviado da minha live hoje, Adi? Pastor Ronaldo. É. Oxe, Ronaldo, dá um alô aí, moço. O Edson Salgado, manda um zap pra esse cara aí. Fala pra ele ouvir os humildes também. Cadê o pastor Ronaldo de Brasília? Entra aí, meu querido. Cadê o pastor Cardoso, Mozaniel? Não tá aí, não? Eliviana, Ô, Eliviana, fala pro pastor Mozaniel aí pra ele não ficar longe da minha live não, que eu tô acompanhando ele direto. Querido, eu quero entrar aqui na segunda parte dessa palavra. Viva o melhor de Deus hoje, porque o amanhã ainda não existe. Querido, eu estava falando sobre essa questão de profetas, né? Homens e mulheres de Deus, que no seu tempo certo, Deus levanta eles para eles profetizar aquilo que diz a palavra dele. E eu acabei de sair desse assunto na questão de que o povo deveria viver feliz naquela terra. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você está vivendo hoje esperando ser feliz amanhã ou depois. Não, você tem que ser feliz hoje. Você tem que dizer para quem você gosta que você gosta daquela pessoa hoje, porque o amanhã ainda não existe. Você tem que aprender isso. Você tem que honrar as pessoas que você ama hoje, porque tem pessoas que choram tanto em velório, se desespera, abraça o caixão. Oh, meu Deus! Sabe por quê? Porque ele não falou aquilo que era para falar para a pessoa enquanto a pessoa estava viva. Aí ele fica lá abraçando um defunto, um morto, já fedendo, e ele quer dizer tudo para o morto. E a Bíblia diz que os mortos de nada sabem. Amém? Bora lá. Nessa segunda parte da palavra, que nesse tempo tem se levantado tanta gente para falar muita coisa, e a gente ouve algumas pessoas que tem hora que dá vontade de ligar para elas e mandar elas calar a boca, mas por questão de educação, muitas das vezes a gente não faz. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Teve um homem que ele fez uma plantação tremenda. Está em Lucas 12, 20. A Bíblia chama esse homem de louco. Esse homem era um rico fazendeiro. De uma hora para outra, ele teve uma colheita extraordinária. E ele teve que derrubar até os seus armazéns velhos, construir galpões novos e juntar toda aquela riqueza. E ele diz a palavra assim, ó, agora eu estou rico. E ele fala, minha alma, nós vamos tirar férias, nós vamos folgar, vamos isso, vamos aquilo. Ou seja, ele estava deixando tudo para amanhã. Só que o amanhã ainda não existia. Ele trabalhou tanto, fez tanta coisa. Ele só não aproveitou o dia que ele teve. E é interessante que a Bíblia diz que Deus chamou esse homem de louco. E falou para ele, louco, hoje mesmo eu pedirei a sua alma. E isso tudo que você fez, para quem será? Ou seja, ele não curtiu, ele não aproveitou praticamente nada do grande trabalho dele. Pastor, mas tanta gente morre, larga fortuna, larga isso, larga aquilo outro. Só o problema não é deixar essas fortunas para os seus filhos, seus netos, muitas das vezes para um genro que nunca trabalhou e vai usufruir daquilo também. O problema não é esse. O problema é você que não aproveitou do seu trabalho suado. O problema é você que passou a vida toda juntando essas riquezas e não usufruiu de nada disso. A Bíblia chama isso de louco. E eu sei que tem muitas pessoas que, se elas não estiverem ouvindo a minha voz agora, elas vão ouvir posteriormente. Querido, para com isso. Qual é o conceito de riqueza que você tem para a sua vida?
Talvez você já tem tudo o que você precisa para viver bem. Mas mesmo assim você fica numa euforia desenfreada, numa loucura e está deixando tudo para daqui um mês, daqui um ano. Daqui 2 anos eu tiro férias, porque eu não posso tirar as férias agora e você vai estar vivo, abençoado daqui a um ano, daqui 2 anos. Você tem que arregaçar as mangas, moço, e começar a aproveitar de tudo que Deus te deu antes que esse coração seu pare. Bora lá. Eu estou me considerando que, lendo a palavra de Deus, a gente tem aprendido muita coisa. Deixa eu ver outra coisa aqui que a gente está aprendendo. Outra coisa que eu quero falar nessa noite. O Brasil está vivendo um período que nunca houve na sua história. Nós estamos vivendo um tempo e nós não podemos deixar de falar desse tempo. Um tempo onde nunca se viveu antes e provavelmente vai se viver coisas ainda mais terríveis do que essa, porque a Bíblia diz lá na frente que o bambu vai gemer. E é interessante que eu estou crendo que esse tempo vai ser um divisor de água na vida de muita gente. E eu estou crendo que o Brasil vai sair ainda mais forte dessa situação que nós estamos vivendo. Eu acredito que o Brasil vai sair do tamanho para viver no lugar que é dele, direito dele. Nós somos uma nação, como disse o ministro hoje, de 215 milhões de habitantes. Nós somos uma nação poderosa. Nós somos um país, querido, que é considerado um continente. A maioria dos países europeus é pequeno, o tamanho do nosso estado, o estado da Bahia, muitos deles. E eu ouvi uma palavra durante muitos anos não, alguns anos, na verdade comecei a ouvir isso no ano de 2018 para 2019 e ela continua, que veja o que temos e quem somos, veja o que os outros têm e o que eles são. Eu tenho considerado essa palavra como uma profecia, que ela está se cumprindo. Veja o que esse país é e o que nós brasileiros temos recebido das riquezas desse país. Queridos, sinceramente, eu estou até assustado com o volume de riqueza, de dinheiro que nós estamos vendo jorrar na nossa nação. Todos os dias uma equipe de governo diz, 60 milhões para cá, 16 bilhões para lá, 1 bilhão, 5 bilhões, as cifras são astronômicas. É tanto dinheiro que hoje eu estava conversando com um casal de discípulos aqui em casa há pouco instante, e ela dizendo, está surpresa, que nós não conhecíamos o Brasil que nós estamos vendo hoje. O brasileiro não sabia desse tanto de recurso que esse país tem para promover uma vida melhor para os seus habitantes. Nós estávamos sendo roubados e enganados. E nós, como os profetas dessa época, nós não podemos furtar da nossa chamada profética. É o momento dos profetas do Senhor se levantar e falar para esta nação que ela tem que ouvir. Nós nunca vimos tantos recursos falados por um governo que nós temos. E tem muito mais de onde veio esses recursos. O brasileiro, pela primeira vez, talvez ele vá usufruir. Eu sei que é num momento de pandemia, de doença. Sinto muito por isso, pessoas perdendo a vida. Mas talvez dentro desse caos todo, o brasileiro vá usufruir de algo que ele não usufruiria se não fosse essa pandemia. A Bahia não iria comprar 600 respiradores. O governo da Bahia ia dizer que não tinha dinheiro. Não tem dinheiro para fazer hospital, estão fazendo hospital de campanha. Não tinha dinheiro para isso, está aparecendo dinheiro. O dinheiro está aparecendo. Essa nação é uma nação riquíssima. E eu vou dizer, esse país não vai ser mais o mesmo, mais nunca. Deus vai nos colocar no patamar que Ele quer para esta nação. Nós estamos vendo o Congresso Nacional votar as medidas que é necessária para beneficiar o povo. Eu sei que é num momento difícil,
Nós brasileiros estamos de olho e eu quero ter a minha voz profética assim para esse tempo. Nós estamos vendo que é possível votar as coisas que tem que votar naquele congresso, sem o toma lá da cá. Pastor Ivan, mas nós não estamos lendo Bíblia? Estamos lendo Bíblia. Nós somos profetas e nós denunciamos, nós falamos. Talvez você que está me ouvindo, querido, vai ser a primeira vez que você talvez vai usufruir de algo pequeno que os seus impostos vêm pagando desde quando Cabral chegou nessa terra. Então, nós temos que falar sobre essas coisas porque faz parte da profecia do Senhor. E o tempo julgará se eu estou certo ou estou errado. Nós vamos viver um tempo de prosperidade sobrenatural nessa nação. Nós vamos sair dessa. E nós vamos ser um dos países que melhor vai se sair contra essa pandemia. E eu quero ser profeta nessa hora, boca de Deus para quem está me ouvindo. Essa nação será colocada lá onde Deus quer que ela esteja, pelas riquezas que nós temos. Não é menosprezando, não. Cada um vai viver de acordo com aquilo que produz. Entendeu? E Deus vai nos dar prosperidade nesse tempo. Essa é a minha profecia. Eu não sou profeta do caos, não, que assombra as pessoas para poder até ganhar dinheiro com isso. E eu quero deixar um alerta aqui, mas um alerta muito sério, viu? Para vocês, cambada de políticos corruptos, espere, a sua punição chegou. Eu não vou dizer que vai chegar não, cambada de trançado, já chegou, viu? Eu quero ser profeta para o meu país, para a minha cidade. Vocês que são corruptos, chegou o seu tempo de pagar o preço, viu? Você é ladrão de remédio, ladrão de merenda escolar, você que fica desviando dinheiro, você vereadorzinho político relaxado, que fica ajudando o prefeito a estar roubando, você vai pagar, você vai ver, viu? Você vai ver, você está desviando os recursos financeiros e você vai ver, viu? Obrigado, viu, Brenda? Você político corrupto, ladrão de remédio, ladrão de merenda, você que fica aí com aquelas emendas parlamentares do caos, você ladrão que desvia dinheiro público, você vai pagar o preço, você vai ver o teu, viu? Você vai pagar o preço, viu, ladrão corrupto, você que anda roubando essa nação, desviando o dinheiro do povo. E eu fiz uma lista aqui de ladrão, você, vereador ladrão, prefeito ladrão, governador ladrão, deputado federal, estadual, senador ladrão, você juiz, que muitas das vezes não faz aquilo que você deveria fazer. Chegou o tempo de Deus na vida de vocês. Vocês que são corruptos, pode esperar que o juízo virá sem misericórdia. Eu quero ser profeta para a minha nação. Isso estava queimando dentro de mim hoje à tarde. Infelizmente eu não queria estar aqui falando isso. Eu sei que eu vou desagradar um bocado de gente, mas é verdade. Chegou o tempo dos brasileiros ser exigente. Você que fica pegando R$100 na época da eleição, Deus vai cobrar de você também, viu? Você que troca seu voto por um bujão de gás, por uma cesta básica, por umas folhas de eternite, você vai pagar por isso também, porque você está ajudando a colocar um corrupto lá no poder. Nós estamos vivendo um tempo, nós não podemos ser profetas covardes. Querido, Deus tem o melhor para a nossa vida, mas nós temos que fazer a nossa parte. Eu e você, querido, somos brasileiros. Sabe por que muitas vezes a gente vai no posto de saúde e não tem o que a gente precisa? Porque lá atrás o primeiro corrupto foi a gente, o povo. Aí a gente vai reclamar de quê? Não pode. E eu quero deixar uma palavra de esperança nessa noite para você. Está lá no Salmo 1. Para você que algum dia foi corrupto. Salmo 1, querido, para você, viu? Há um tempo de arrependimento, você pode se arrepender disso. E nesse tempo, né, aonde até o processo das licitações para compra de equipamento foi suspenso. Então, os prefeitos, os governadores, os três poderes podem fazer as compras sem as licitações. E aí abre uma brecha para um bocado de gente. Tomara que você não aproveite esse tempo de pandemia para ficar rico nas custas dos outros. Você vai pagar.
Se você fizer isso, você vai pagar o que eu estou te falando. Bora lá para Salmo 1 para nós concluirmos aqui a nossa palavra dessa noite. Aleluia, glória a Deus. Salmo 1, Jó, Salmos. Aleluia, diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Oh glória! Nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, os corruptos, aqueles que metem a mão naquilo que não é seu, gatuno. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, viu? Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bem-aventurado você, homem de Deus, mulher de Deus, você que tem procurado viver de uma maneira íntegra, você que tem procurado criar os seus filhos no caminho do Senhor, você que tem estudado a palavra de Deus, você que tem orado, você que nesse tempo está aproveitando a sua quarentena para você ler mais a Bíblia, vai aprender mais, estudar um livro, viu? Aproveite esse tempo que você está mais disponível para aprender a palavra de Deus, porque eu vou dizer, se você ficar em casa só vendo essas novelas relaxadas por aí,